Incêndio na Escrivaninha, um podcast sobre livros e o mundo, com inspirações para o cotidiano, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Olá! Este é mais um episódio de Incêndio na Escrivaninha. Quem diria que a gente ia chegar até aqui? Hoje nós vamos falar de comida, que é algo que nos move o tempo inteiro. E nós teremos um convidado especial, um cozinheiro, um chefe de cozinha que adora literatura para aquecer a nossa conversa. Eu sou Ana Rusch, sou escritora e sou pesquisadora. Recentemente virei vegetariana e quero chamar as duas pessoas glamourosas que dividem a bancada aqui comigo para se apresentar. Olá, aqui é a Vanessa Guedes, escritora, programadora, imigrante, vegana e editora e tradutora da Eita Magazine. Só para fazer uma intro da questão da comida, eu sou vegetariana já há 12 anos, praticamente, e vegana há 1 ano e meio. E aí, muito bom estar com você aqui. Oi, eu sou Tiago Ambrósio Lage, sou engenheiro de alimentos, eu sou professor nessa área, sou onívoro desde o nascimento e eu não resisto a comer um docinho. Então, antes da gente começar o episódio e conversar com o nosso convidado, nós vamos fazer o jogo da citação. Então, Nessa, por favor, lê a citação do dia de hoje. Ok, lá vai. Não mato cordeiros e suas crias para saciar a minha fome. Bolotas e frutas silvestres me proporcionam alimento suficiente. Então, gente, de quem é essa citação? Alternativa A, do escritor russo Nikolai Leskov. Alternativa B, a apresentadora, atriz, cantora brasileira Maria da Graça Xuxa Meneghel. Opção C, da escritora inglesa Mary Wollstonecraft Shelley. Opção D, do poeta inglês e o boy da Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley. E opção E, do poeta romano Ovídio. Então, no final do episódio, a gente vai contar quem pronunciou essa citação ou quem escreveu essa citação. Então, você já pode ir pensando. E aí, vamos para o episódio? Bora! Partiu! Então, nós vamos chamar nosso convidado especial de hoje, o Dan Rolim. Eu conheço o Dan há uns 18 anos. Ele, não sei se essa conta tá certa, porque sou super de humanas, ele sempre gostou de literatura e de cozinha, para a sorte, inclusive, de quem o rodeia, né? Então eu queria pedir para o Dan dar as boas-vindas e pedir para você se apresentar. Oi, Ana. Oi, Nessa. Oi, Thiago. Na verdade, faz quase exatamente 20 anos que a gente se conhece, porque eu te conheci no dia da matrícula da Sanfran, em 2001. Lá na Sanfran, você me aprovou como mestre de chá da Academia de Letras. Você era presidente da academia. E depois do direito eu fui estudar gastronomia e trabalho com cozinha desde então. Conta um pouco onde é que você estudou gastronomia, pessoal, para mostrar suas credenciais aqui como convidado. Certo. Eu estudei gastronomia aqui em São Paulo, na Anhembi Morumbi. E fiz uma especialização em cozinha clássica em Lyon, na França, no Instituto Paul Bocuse. Então, minha especialidade é com os clássicos. Nós vamos falar de clássicos aqui hoje. Então, eu e o Dan, nós fizemos direito junto na São Francisco, né, no Direito da Universidade de São Paulo, mas nenhum dos dois seguimos as carreiras, né, da lei e da ordem. Mas foi muito importante a gente se encontrar naquele momento, então há 20 anos atrás. Conversando um pouco sobre o nosso tema de hoje, né, o paladar e o olfato, eles são formas muito poderosas de conexão com o corpo e com a memória e também com as emoções. E, bom, tem o exemplo clássico que você que está ouvindo a gente já lembrou,
que é a Madeleine do Proust, que é aquele bolinho que se molha ali no chá, e ao molhar no chá aí na boca, traz uma série de lembranças que vai tecer a narrativa do Em Busca do Tempo Perdido. Mas eu trouxe um exemplo aqui mais contemporâneo para a gente conversar. Eu traduzi recentemente o conto Sobre Como Passamos a Chamá-la de Seri, da escritora mexicana Lívia Brenda, para o livro Da Necessidade de Relâmpagos, que é a antologia do Festival Relampeio. Nesse conto, então, que é bastante contemporâneo, né, de agora, tem muitas referências a cheiros e comida, porque a protagonista desse conto, ela tem um super olfato, então esse que é o superpoder dela. Então, mesmo que a gente que está lendo o conto aqui desde o Brasil não conheça Zacatán, que é uma região que é uma cidade que fica na Serra do Norte de Puebla, no México, a gente se sente ali dentro desse lugar, inclusive uma certa familiaridade, né? Eu vou ler o trecho inicial do conto da Líbia para você que está ouvindo a gente conhecer como é que esse super olfato aí é retratado, né, durante o conto. Naquela tarde de primavera, tínhamos comido carne de porco temperada com 11 horas e tortilhas caseiras, graças a Dona Mari. Embora o cheiro das flores brancas de café me embriagasse, tinha certeza que o dia não seria nada tranquilo, seria cheio, pois desde aquela manhã senti um cheiro de suor e de couro curtido. Mas, por alguns minutos, me dei ao luxo de semicerrar os olhos e de desfrutar um final de refeição silencioso. Então, essa protagonista consegue sentir cheiro de medo, consegue sentir coisas que, enfim, os seres humanos geralmente não conseguem sentir. Então, Dan, queria que você comentasse um pouco essa relação entre memória, familiaridade, comida. Dizem que o caminho pro coração passa pelo estômago, né? Mas o caminho mais rápido para chegar no cérebro é pelo nariz. E a gente sabe que 80% do sabor é olfato, na verdade, né? E o negócio é que o caminho que os impulsos neurológicos do nariz chegam no cérebro é diferente de todos os outros do corpo, que vão até a base do crânio e entram para o cérebro e passam pelo bulbo cerebral. O cheiro não, o cheiro tem um canal direto no teto da cavidade nasal que vai direto para o cérebro. E o bulbo olfativo fica exatamente do lado do hipotálamo, que é responsável pelas memórias. Então, por isso que tem tanta ligação entre o aroma e a memória. A gente sente um cheiro que coloca a gente exatamente num lugar que a gente lembra, mas a gente não consegue explicar direito, né? Tem também o problema da gente não conseguir, a gente não ter um vocabulário muito grande para descrever aromas. A gente usa muitas vezes aquelas tabelas na degustação clássica, né? Quando a gente está degustando comida ou bebida, a gente usa comparações. Ah, isso lembra frutas vermelhas, frutas amarelas, folhas secas, mas a gente não tem uma palavra exata para aquele aroma, né? A gente usa comparações. E a gente sabe que é um problema a gente não ter o vocabulário para criar uma ideia específica. Assim como os gregos clássicos não tinham uma palavra para o azul, a gente não tem uma palavra só para descrever o aroma de uma tarde de verão logo antes da chuva. Mas a memória que a gente tem desse momento, a gente tem. E bem forte. Ai, que lindo. Vocês querem comentar nessa, Thiago? Eu quero. Eu queria comentar que eu tenho memória olfativa dos lugares que eu vou. Então, às vezes, eu penso nas minhas viagens e eu lembro imediatamente do cheiro dos lugares antes de começar a pensar na imagem, sabe? Nas pessoas que eu conheci e etc. Cada cidade, assim, tem um cheiro específico na minha memória. Então faz sentido isso que o Dan falou, eu acho. Só para complementar, na engenharia de alimentos a gente tem a análise sensorial e uma boa parte, quando a gente trabalha, pesquisa com análise sensorial, é para a gente tentar exatamente desenvolver esse vocabulário com os provadores, né? Não só de aroma, né, de sabor, mas as outras características dos alimentos. Porque você não consegue nem perceber muito bem ou discriminar muito bem a diferença se você não consegue nomeá-las. Isso aí tem tudo a ver, né? Eu acho que a gente ainda tem que caminhar muito para poder criar mesmo descritores mais adequados para tudo. E acaba gerando aquelas expressões, né, que às vezes o pessoal critica, mas fala que o vinho é
É robusto. O que quer dizer robusto, né? Aí você precisa de meia página para explicar aquilo, né? Eu acho que talvez seja uma coisa até de tradução, né? Talvez o cheiro seja uma coisa tão potente, tão basal, que a gente tenha realmente essa dificuldade de trazer para a linguagem. Nossa, verdade. Eu adoro usar o meu olfato. Dan, já que você gosta de cozinha clássica, eu vou falar de um clássico também da literatura, super clássico, vamos falar de Dom Quixote. Que é até um trabalho que nós fizemos junto há muito tempo atrás, que eu trouxe aqui no podcast, que eu acho ele muito lindo. O início de Dom Quixote, para começar o Dom Quixote, o Cervantes ele optou por uma estratégia de escrita muito interessante, porque ele descreve os hábitos gastronômicos do fidalgo da Mancha. E descrevendo como que ele come, a gente tem uma noção melhor de como essa personagem é. Até como técnica de escrita, né? Bem maravilhoso. Eu vou ler o pedaço, tá bem no começo do Dom Quixote mesmo, tá bom? Um cozido com mais vaca do que carneiro, salpicão no mais das noites, duelos e quebrantos aos sábados, lentilhas às sextas e algum pombinho por luxo aos domingos. Consumiam 3/4 de sua renda. Então, essa forma que o Cervantes mostrou aí para trazer, explicar quem que é Dom Quixote. E queria que você comentasse um pouco dessa passagem e falasse um pouco desse prato, né, de duelos e quebrantos. Eu li na tradução do Sérgio Molina, da 34. Eu gosto muito dessa passagem, é uma das minhas passagens preferidas da literatura, que ela descreve uma fidalguia decadente, né? E descreve pratos da região da Mancha, que é uma região muito árida e seca, que lembra muito o sertão do Nordeste, no Brasil. E quando diz que o cozido tinha mais vaca do que carneiro, tá dizendo que não é o comum. Na Espanha, a carne preferida é a de cordeiro. E a vaca que eles tinham para comer, normalmente era a vaca velha, que já tinha trabalhado a vida inteira, dado todo o leite secou, aí matavam a vaca e era aquela carne dura, pesada. E o Duelos e Quebrantos é um prato delicioso, ainda que seco. A receita é basicamente ovos, pão velho e carne de porco. E dizem que chama Duelos e Quebrantos porque na região os mouros e árabes que sobraram depois da Reconquista tiveram que se converter ao cristianismo. E antes eles não comiam porco, né? Nem os árabes, nem os judeus. E como eles tiveram que se converter, eles tinham que provar isso comendo porco. Os portugueses, por exemplo, criaram a alheira, que é aquela linguiça de pão com alho, para fingir que estavam comendo porco, quando na verdade estavam comendo praticamente uma linguiça vegana. E na Espanha, o Duelos e Quebrantos simboliza a dor e a culpa de ter que comer porco para sobreviver à Inquisição. Ai, maravilhoso, adorei te ouvir. Vocês querem comentar alguma outra coisa, Vanessa, Tiago, sobre essa passagem? Ou sobre algo que vocês lembraram? Alguma outra passagem marcante de comida em livros que vocês gostariam de mencionar? Nossa, eu acho que o primeiro que me ocorreu quando a gente falou em conversar sobre comida foi a festa de Babette. Mas a minha memória é muito deturpada pela memória do filme, que eu vi primeiro, antes de ler o livro. E eu lembro que era na aula de francês, eu estudava numa escola estadual lá em Porto Alegre, que a gente tinha aula de francês. E o filme, apesar de ter sido filmado na Noruega, porque eu acho que é uma história norueguesa, ele era todo em francês. Então foi o primeiro filme que eu vi em francês e entendi o que as pessoas estavam falando. E ela ficava descrevendo como ela tinha que preparar os pratos antes de começar a preparar, né? Porque a festa de Babette é simplesmente um grande banquete que uma moça que foi acolhida na casa de duas senhoras dá para as suas anfitriãs de presente quando ela ganha na loteria. Ela gasta todo o dinheiro que ela ganhou na loteria nesse banquete. E ela chama as pessoas do vilarejo para comer com elas. E esse lance de cozinhar para as pessoas, para mim, é muito especial, porque eu amo cozinhar, eu adoro preparar coisas, ficar o dia inteiro na função de alguns pratos, às vezes dias, né? É o meu jeito de amar as pessoas.
E aí eu lembro que esse filme, acho que foi a primeira vez que eu vislumbrei isso, sabe? Eu tinha, acho que 10, 11 anos, mais ou menos. E aí eu tenho um livro aqui, eu tenho uma tradução da falecida Kozak Naif. Depois a gente coloca aqui nas referências. Viúvos da Naif, gente, sempre, né? É tipo comunidade do Viúvos da Naif, eu acho que dava um bom bloco pro carnaval do ano que vem, talvez, hein? Nossa, sim. Bom, como eu sou engenheiro de alimentos, né, eu já tenho um interesse desde sempre muito grande nisso, tanto que eu acabei optando por estudar na faculdade. É um tema que sempre me chama a atenção nas histórias, né? Eu lembro de um filme, na verdade eu não li o livro, o Como Água para Chocolate, que marcou muito essa coisa de transmitir emoção por meio da comida, né, que é uma das coisas que gira ali no filme. E eu achei engraçado que, muitos anos depois, eu li um livro que chama A Peculiar Tristeza Guardada num Bolo de Limão, se eu não me engano. Peculiar Tristeza Guardada num Bolo de Limão, que é de uma menina que ela, quando come o alimento, ela consegue sentir a emoção da pessoa que fez aquele alimento. Então é como se fosse um poder complementar, né, do que está no Como Água para Chocolate. Então tem essa questão que eu acho que está relacionada também com o que a Nessa falou, com o que o Dan falou, que o alimento, né, por meio da ativação sensorial, ele acaba trazendo essa carga de memória, essa carga de emoção. Então são duas histórias que caminham nas duas vias, né? No primeiro, no caso da transmissão, no segundo caso da recepção. Tem um clássico também, que é o Lembas do Senhor dos Anéis, muitos debates de receita de lembas, de como é que ele seria, né? Porque é uma coisa que é descrita no livro, mas não existe no nosso mundo. Pensando como engenheiro de alimentos, né? O lembas ele tem a peculiaridade de ser uma ração, né? De viagem e tal, dessas coisas que... Eu tenho uma ressalva sobre ele não existir na vida real, tá? Mas eu do tipo assim, vai ter alguma coisa que baseia, vai ter alguma coisa que se parece, imaginário. Inclusive depois eu quero ver, porque eu e uma amiga a gente já teorizou algumas receitas. Eu até queria tentar fazer um dia o que eu imaginei. Mas é porque a própria engenharia de alimentos ela surge da necessidade de conservar. E nessa pegada de conservação tem um outro livro que a alimentação me chamou muita atenção, que é o Diário de Anne Frank. Eu sempre gostei muito desse tipo de história de confinamento, de sobrevivência, né? Infelizmente agora eu estou preso em uma também, né? No Diário de Anne Frank, quando eles consomem couve enlatada, né? Esse tipo de alimento conservado, assim, eu acho que é uma coisa muito... não é uma obra de ficção, né? Mas é uma coisa também muito forte para mostrar ali, por meio do alimento, né, a situação que a Anne Frank e a família dela estavam no anexo. Supetão, acho que é isso. Eu queria comentar do Lembas, porque quando eu li O Senhor dos Anéis, né, eu era pré-adolescente e tudo, me marcou muito a descrição do pão e ele dura tanto, né? E aí, sei lá, né, 15 anos depois eu mudo pra Suécia e aí eu me deparo com um pão aqui que é feito para durar o inverno inteiro, que é o knäckebröd. E é uma receita tradicional deles, onde eles fazem um pão, ele é bem duro, ele é feito no formato de disco. Por quê? As famílias tinham o costume de pendurar ele num cordão que atravessava a cozinha. Então você coloca como se fosse miçanga, sabe? Só que são os discos de pão, assim. Você deixa pendurado lá e você vai comendo ele, tirando os pedacinhos pendurados, assim. E é um pão que dura meses, tal. E tem um pão que tá guardado, sei lá, não sei se é no museu, numa universidade, eu nunca vi ele, mas eu sei que tem um pão aqui que é desses que tá guardado há mais de 100 anos. Ele tá ali inteiro e parece que não apodreceu. Não sei quais são as condições de armazenamento, mas tá lá. E claro que eu suponho quais sejam. Não é difícil você conservar coisas aqui durante o inverno, né? Vamos ser sinceros. Inclusive, eu tinha... O primeiro apartamento que eu aluguei quando mudei pra cá, ele era um pouco antigo, né? E tinha um armário na cozinha que não tinha isolamento com o resto da rua, né? Da parte de fora do prédio. E aquele lugar, ele tinha um buraco. Tipo, um buraco que tinha, sabe, uma gradezinha que protegia de animais e tal. Mas aquele armário era feito para que o frio entrasse e conservasse os alimentos ali no armário. Um armário frio, literalmente, né?
Kühlschrank. igual no Em alemão. É isso que eu ia falar, em alemão é Kühlschrank, que é o armário frio. O armário gelado. Mas só que esse negócio do lembas sueco é interessante, que sua casa fica bonita também, né? Você decora a sua casa pendurando pão pela casa. E de vez em quando você vai lá e pega uma lasquinha. Mas o meu lembas imaginário, ele é bem diferente. Do Verdade. tipo, eu já penso numa coisa, uma massa folhada, com nozes, canela. Ai, que Não, uma delícia, coisa hein? mais... Isso aí é o Kraving. É tipo uma variação do knäckebröd, que é... O Kraving é um que é feito com grãos inteiros, Sim. sabe? E aí ele é mais molhadinho, ele não é tão seco quanto o lembas sueco. E ele dura um pouco menos, ele dura algumas semanas. O Não lembas, lendo sobre ele, me parece o biscoito de navio que usavam nas navegações e que tem no Moby Dick, que é só farinha e água assado e depois seco. Que é tão seco que eles usavam para fazer uma sopa dentro do navio para conseguir comer o tal do pão, o biscoito de navio. Tinha que amolecer o pão. Porque no fim tudo é por causa da conservação, né? Para ter uma Sim, ração sim. para guerra. Inclusive, grande parte do que a gente tem Sim. hoje de método de conservação foi criado a partir daí, né? Os enlatados e tal. Dan quer comentar também a outros achados literários que eu vi aqui no nosso roteiro, que você anotou alguns. Ah, sim. Bom, tem um que me lembra muito o Don Quixote, que é a apresentação do Leopold Bloom no Ulisses. O primeiro parágrafo sobre o Leopold no Ulisses é sobre comida. Eu vou traduzir aqui rapidinho. O senhor Leopold Bloom comia com deleite os órgãos internos de bestas e aves. Ele gostava de sopa de moelas, coração assado recheado, fatias de fígado empanadas e fritas, ovas de bacalhau fritas, mas acima de tudo ele gostava de rins de cordeiro fritos que davam a ele um distinto odor de urina. Eu gostei que você já encarou e você fez uma side translation, né? Você olhou e já traduziu o Joyce e a comida ainda. Se tem um pedacinho do Joyce que eu consigo traduzir, é esse. Fala aí um pouco dessa dieta, então, do nosso herói por um dia, então. Se o Ulisses tentou captar tudo que passou pela cabeça do Sr. Bloom num dia, tinha que ter comida, porque a gente invariavelmente pensa em comida várias vezes ao dia, né? E acordar com a comida na cabeça e se planejar em volta disso para conseguir sair de casa é uma coisa humana que não poderia faltar num livro com essa proposta. Quer falar um pouco sobre o peru de Natal, o conto de Natal do Dickens, também essas outras coisas? Bom, posso falar, porque assim, o peru de Natal é uma coisa americana, né? O peru é um bicho americano que foi levado para a Europa. No começo ele era uma ave exótica também lá, não só aqui. Aqui no Brasil a gente associa imediatamente peru com Natal, a gente não vê peru para vender em outras épocas do ano. E no conto de Natal, a ave que eles tinham para comer normalmente no Natal era ganso e pato. Quando o Sr. Scrooge vira a chavinha depois das visitas dos fantasmas dos natais passados, presentes e futuros, no que ele esbanja é justamente na ave de Natal, que é o peru. E também o peru de Natal do Mário de Andrade é o exagero, é um peru inteiro para 3 pessoas da família, né? E quando o Levi-Strauss fala da comida de festa, de celebração, ele fala justamente assim de comida assada, não de comida cozida. Porque a comida cozida é uma coisa de todo dia, que você pega um pouquinho de carne, cozinha com um molho e você tem, além da carne, um caldo refrescante. Já a comida assada, não. A comida assada, você põe no fogo, uma parte dela se perde, uma parte dela vira fumaça e vai para os deuses, como era na origem das religiões, né? Então, a comida de festa, tradicionalmente, tem essa relação com o assar. Muito bom, maravilhoso. Para a gente terminar essa entrevista, nós começamos falando, a gente até falou
sobre Senhor dos Anéis, né? Mas tem uma série, enfim, que faz parte assim do imaginário popular, que fala muito, que menciona muito comidas imaginárias, né? Que é Star Wars, já que é um assunto, inclusive, sempre meio polêmico e tal. Dan, se você quiser comentar um pouco sobre Star Wars, falar ainda sobre Mandalorians, mencionar o Baby Yoda, que tá sempre comendo, né? Baby Yoda tá sempre comendo. Então, Mandalorian eu ainda não vi, mas do Star Wars, o que eu me lembro é que tem muito pouca comida para um universo tão grande, né? Algumas coisinhas que eu me lembro é tipo o Jabba comendo os bichos vivos, que é uma coisa muito monstruosa e assustadora, que eu acho que serve também para demonstrar o grau de pouca civilidade que tinha o Jabba. Além disso, o Yoda cozinhando aquele cozido de folhas que o Luke não gosta muito. Mas mesmo na série dos anos 90, como é que chama? O episódio 2, o Ataque dos Clones, eu acho. Eu lembro da cena do Anakin comendo uma fruta que parecia uma pera, mas remetendo também àquela coisa do Gênesis, de comer a maçã, o fruto proibido. Ai, gente, é maravilhoso. Vocês querem comentar nessa Tumblr? Tem alguma coisa em Star Wars que vocês lembrem de comida? Não. Eu lembro no filme da trilogia mais recente, o 789, que no começo a Rey ela tá catando sucata e ela troca por discos de ração, né? Que é o mesmo biscoito lá do pirata, o mesmo biscoito do Senhor dos Anéis, é lá o alimento que ela tá buscando, né? E isso também é um jeito de mostrar essa precariedade. E no Mandalorian, eu não assisti, eu realmente não sou tão fã assim de Star Wars, mas teve o caso recente aí do macarrão do Baby Yoda, que estava sendo vendido caríssimo nos Estados Unidos. Então teve uma conversa muito grande nesse sentido, que o pessoal falou assim, nossa, é só para vender o bonequinho. Não, vai vender a ração do bonequinho também, para você comer, para você ser o seu próprio Baby Yoda. Não sei como é que funciona. Olha, ouvindo vocês falando, comentando de coisas de Star Wars e tal, eu me liguei que na ficção científica, normalmente, sempre tem uma questão sobre comida quando a gente tá falando de viagem estelar, por exemplo, né? Viagens no espaço, aquela coisa da ração, né? Da comida de astronauta e tal. Acho interessante que a gente tenha espaço para pensar em civilizações distantes, que a gente possa explorar a parte da comida, porque é sempre uma questão quando você vai criar uma história de jornada e tal, você pensar como que as pessoas estão comendo, né? Porque comida é cultura também, então, sei lá, eu falando da cadeirinha aqui de vegana, as pessoas às vezes têm medo de conversar sobre essas memórias de comida que elas têm relacionadas a filmes, a vida, inclusive, né? Não só filme e livro, mas conversar sobre coisas comigo. Lembra aquela vez do churrasco, quando a gente tinha 15 anos, né? Não, desculpa, ser vegana. Ué, gente, mas... Gente... Isso não muda o passado, não vou deixar de falar sobre um dia que a gente tava... Um dia que eu mesma preparei carne no passado e tal, porque é parte da história, né? Mas você saiu dessa vida, você não pode lembrar dessa... É proibido. Eu vou contar que às vezes dá um desconforto, sim, mas assim, não é uma coisa que, né? Não é uma negação. Passado, né? Essa questão da ficção científica é interessante você ter colocado, porque o alimento ele é um marcador social muito forte. E na ficção científica é muito recorrente as pessoas de maior poder aquisitivo, as pessoas ricas, né? Maior poder aquisitivo é um eufemismo que acho que nem cabe mais. Elas consomem alimentos frescos, elas consomem, abre aspas, comida de verdade, fecha aspas, e geralmente a galera mais pobre vai consumir comida sintética, vai consumir ração, coisas reaproveitadas e alguma coisa assim. Costuma ser usado um extremo, né, como marcador de classe aí na ficção científica. Mas é interessante essa reflexão. Isso me faz lembrar o Duna, né? Que agora tá chegando na moda por causa do filme. Mas no livro fala muito da questão da água e não tanto da questão do alimento. Eu queria saber como é que mantinham toda aquela população viva lá, se criar alimento gasta muito mais água do que a água que uma pessoa bebe, né? O Dan trouxe o meu livro favorito de todos os tempos pra mesa, gente.
E eu não estava preparada para isso. E ele acabou de destruir o livro. Eu leio Duna, assim, antigamente eu lia todos os anos, assim. Esse ano eu tentei fazer o audiobook, Dan, até inspirado por você, mas eu não aguentei ouvir o livro todo, até porque é muito diferente a narração. Enfim, é um senhor inglês, assim, eu achei meio estranho, assim, não era igual a voz da minha cabeça, entendeu? Enfim, é muito legal isso que você trouxe também, né? Eles têm várias formas de consumir a especiaria em Duna, né? Tem também através de bebida, comida, tem vários Sim, tipos. mas não é possível que eles não tivessem um alimento base pra colocar o spice, né? Porque é o tempero. Sim. Mas o que eles estão temperando? Comer canela pura, assim, né? É igual os É persas. termogênico, né? Pronto. Não, os Socorro. persas colocam açafrão em tudo, né? No Irã tudo tem açafrão, é quase... Nada contra. Gente, eu sou louco da especiaria também, então estão certíssimos. Bom, a gente está caminhando aqui para o fim do nosso episódio, então nós vamos saber se você conseguiu descobrir de quem que é a citação. Nessa, lê de novo a citação aí para o pessoal relembrar e tentar descobrir de quem que foi essa autoria aí. Claro, lá vai. Não mato cordeiros e suas crias para saciar a minha fome. Bolotas e frutas silvestres me proporcionam alimento suficiente. De qual dessas pessoas famosas é a citação? Alternativa A, Nikolai Leskov. Alternativa B, Xuxa. Alternativa C, Mary Shelley. Alternativa D, Percy B. Shelley. Alternativa E, Ovídio. Bom, então a resposta para o jogo da citação é que essa frase, a da Mary Shelley, está no Frankenstein. Então é interessante que a autora, quando foi criar a criatura tão famosa, né, ela fez a personagem com hábitos vegetarianos, inclusive para contrastar a criatura, que não tem nome, com o seu famoso criador, que é o Dr. Victor Frankenstein. E aí é legal contar ainda, né, que dessas pessoas, a Xuxa, o próprio Shelley, que era o boy da Mary Shelley, o Leskov e o Ovídio, eles também são pessoas vegetarianas conhecidas. Nessa quer contar... Sim, eu queria ressaltar que o Percy Shelley, que é o boy aí da Mary Shelley, ele é um dos famosos românticos lá, era amigo do Lord Byron, enfim. E essa galera aí, a modinha da época era ser vegetariano, por incrível que pareça. E tem muitos artigos contando sobre como isso se desenrolou, né, aquela era, enfim, dos românticos. Não vou entrar no detalhe aqui, porque não é esse o assunto. Mas o Shelley, ele tem uma reivindicação, né? Ele tem um manifesto onde ele faz a reivindicação por uma vida vegetariana. E acho que, um dos primeiros documentos que a gente tem de uma pessoa falando dos direitos dos animais e falando dos benefícios que uma dieta vegetariana trouxe para a sua própria vida, né? Como se fosse um depoimento. E é muito massa. Eu recentemente traduzi esse texto, inclusive, para o português. Espero que em breve esteja disponível para as pessoas na internet. Eu quase trouxe uma citação desse manifesto, né? Enfim, desse texto do Shelley, que tem uma parte dele que ele fala que a gente não deve colocar no estômago nada que uma vez teve vida, mas no sentido aqui, bom, as plantas têm vida, né? Os fungos têm vida, mas no sentido de serem animais, né? Então é bem interessante esse texto. No sentido de terem consciência, né? Sem ciência, enfim. E massa que você está trazendo para o português para mais pessoas conhecerem essa obra, que é realmente um marco aí do romantismo e falam bastante de um espírito de época que as pessoas esqueceram que existia, né? Bom, para fechar nosso episódio, aqui vai nosso fogaréu de hoje. Então eu queria convidar vocês para contar coisas que vocês querem trazer para nos aquecer nossos corações, e coisas que vocês querem tirar desse planeta, algo para jogar fora. Então, Nessa, já que você tá com a palavra, vai lá. Ai, não pensei muito bem nisso, mas para aquecer, eu queria dizer para as pessoas procurarem sobre canais de veganismo acessível na internet para descobrir como que elas podem ser veganas sem gastar muito, tentar destruir essa imagem de que veganismo é uma coisa elitista, porque pode ser uma coisa muito acessível, sim. Então, eu indico o canal Larica Vegana, o canal da Nathalie Neri, e vou deixar os links depois no nosso post. E pra queimar... sei lá, gente, é carnaval. Vamos queimar palo santo?
tirar as energias ruins do ambiente. E é isso. Gostei. Bom, no meu caso, para aquecer, gente, batata, né? Batata é bom demais. Né? A gente falando de alimento aqui, batata une todo mundo, né? Pode fazer frita, assada, cozida, né? E não é polêmica e não tem todas as coisas que as pessoas tanto evitam hoje na alimentação. Porque aí vem a segunda parte, né? O que eu queimaria se eu pudesse é a medicalização da alimentação. Que a gente está caminhando para uma relação cada vez menos saudável com o alimento. E é exatamente usando a justificativa que é pela saúde. Né? As pessoas deixaram de ingerir alimentos, estão ingerindo nutrientes macro e micro, né? E com dietas da moda e coisas afins, isso acaba abrindo a porteira aí para todo tipo de transtorno alimentar, todo tipo de situação. E num mundo em que outras pessoas não têm opção do que comer e tal, então isso eu acho que é uma questão que vai ficar cada vez mais em primeiro plano. Né? E talvez a gente tenha que redesenhar nossa relação com a alimentação como um todo, né? Como sociedade, como humanidade. Maravilhoso. E você, Dan, quer comentar? Bom, eu não tinha pensado nisso exatamente, mas uma coisa que eu gosto de aquecer, e indico para todo mundo, é fazer mandioca, que é um alimento fantástico, muito versátil. Eu não sei se a Nessa consegue achar onde ela tá, mas aqui a gente acha em qualquer esquina, qualquer feira, e tem uma versatilidade tremenda e adoro. O que eu queria queimar fora, não sei, coronavírus? O micróbio maldito aí tá sempre na berlinda aqui na hora de queimar as coisas. Muito bom, gente. Então, esse foi o Incêndio na Escrivaninha. Queria agradecer você estar aqui conosco, nos ouvindo. E para fechar, queria perguntar se vocês querem fazer algum jabá. Vanessa, Thiago, Dan, recomendar algum livro? Eu queria fazer o jabá da Eita Magazine, que está na primeira edição. Procurei na Amazon, e lançamento do meu e-book também, Gênese de um Corpo Quente. E é isso, por hoje. E me procura no Twitter, Vanessa em Pixels. Maravilha. O meu jabá eu tô na Eita também, né? Tem um ponto meu que foi publicado na primeira edição, então eu reforço o jabá da Nessa, né? E tem uma listagem das minhas outras publicações, contos, no meu site, que é www.tamblage.com.br. E Tamblage com H depois do T. E é isso, lá vai ter tudo bonitinho. E eu sou Tamblage também no Twitter e no Instagram. Dan, quer contar aí como é que as pessoas te acham? Recomendar algum livro? Fazer algum jabazinho aí? Sim, queria fazer jabá do meu livro. Acabou de ser lançado pela editora Senac. É sobre farofa. O nome é Farofa, inclusive, que eu escrevi com a Dani Narciso. Nossa, eu quero muito... Eu não comprei o livro ainda, Dan. Tá na minha fila, porque você sabe que eu sempre lembro da Dani falando de farofa, então eu quero muito ler esse livro, porque eu sei que são especialistas falando do assunto. Não é? Meu, eu ganhei farofa aqui esses dias. Nossa, Farofa farofa é bom na demais, Suécia. Nossa, sim, gente, vale mais do que barras de ouro. Você pode ralar o seu pão lebas e fazer farofa com ele. Olha aí, hein? Olha, uma alternativa. Vou tentar. Aliás, a receita desafio. do Elos Quebrantos está no livro. Ai, que demais! Porque ele é um dos pratos que parecem farofa no mundo, né? Vou adaptar pro vegano, daí eu te mando as minhas experiências. Maravilha. Que máximo! Eu queria deixar aqui um jabá que não tem muito a ver com comida, mas tem a ver com outras coisas, que a editora Tordesilhas organizou um ciclo sobre George Orwell, com uma série de eventos, né, para discutir tradução, discutir os assuntos de 1984, né, e eu participo no dia 3 de março, junto com a Rita Von Hunt. Vai ser incrível falar com a Rita, né, nós vamos falar sobre autoritarismo e vigilância em 1984, então depois eu deixo aqui o link para vocês. Ai, meu Deus, Nossa, eu amo a também, Rita. Sou muito fã, eu tava maratonando o canal dela ontem, inclusive. Sim, nossa, uma pessoa super inteligente, articulada, fala de forma clara de temas super profundos, né? Eu acho que isso é uma artista mesmo. Bom, gente, então se você gostou do podcast, nós temos uma newsletter
que você pode se inscrever em tinyletter.com/incêndio na escrivaninha, e também temos um canal no Telegram que é t.me/incêndio na escriva. Então, no nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre sexo. E agradeço muito a presença. Dan, muito obrigada pela participação especial. E até mais. Falou, tchau, tchau. Cruz, tchau. Tchau, muito obrigado. Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rusch, Tiago Ambrosio Lage e Vanessa Guedes. Locução de vinheta, Rodrigo Hipólito. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.